Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Hoje nós vamos dar início a uma série chamada Avivamento. Nós vamos falar alguns domingos em alguns temas sobre avivamento. Hoje eu vou falar sobre avivamento espiritual. Hoje eu vou falar sobre avivamento espiritual, amém? Ezequiel 37, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor Deus, porque assim diz o Senhor Deus, a esses ossos, eis que farei entrar neles o Espírito, e eles viverão, porém tendões sobre eles, farei crescer carne sobre vós, estenderei a pele, e porei neles o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo aquilo que me vinha ordenado, e enquanto eu profetizava, enquanto eu falava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza, filho do homem, aos quatro ventos, e diz: vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então profetizei como ele me ordenara, e enquanto eu profetizava, entrou neles o Espírito, e eles reviveram, e se colocaram de pé, e eles avivaram, e se colocaram de pé. E o Espírito entrou nele, e era um exército numeroso. Verso 11, então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança pereceu, e nós estamos exterminados. Amém? Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Senhor, que o avivamento hoje venha sobre as nossas vidas. Senhor, que possamos viver esse avivamento espiritual. Senhor, que o Senhor possa nos marcar, que o Senhor possa marcar as nossas vidas com o teu poder. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa nos conduzir. Senhor, eu te peço, derrama do teu poder, e que a tua palavra em nós, que a tua palavra na minha vida seja reveladora, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, pode sentar-se. Queridos, então nós vamos falar, por alguns domingos, nós vamos falar sobre avivamento. E o que é avivamento? Quando você ouve falar, né, no meio evangélico, você ouve muito falar sobre avivamento. O que é esse avivamento? O que é esse tal de avivamento? A palavra avivamento significa avivar, significa tornar vivo. Avivamento significa intenso. Quando você diz assim: nossa, que cor avivada, né? Quando você olha para um carro ou uma roupa de alguém, né? Alguém que vestiu uma camisa vermelhona, né? Ou aquele verde limão, né? Verde não, hoje não pode falar muito de verde. Ou aquele, né? Aquela cor muito intensa assim. Aí que você olha e aí você fala assim: nossa, doeu até nas vistas, porque aquela cor é uma cor muito avivada, né? Que dá para você ver de longe, aquele laranja espantoso que dá para você ver de longe.
Isso é avivamento, isso é intensidade. É quando algo te chama a atenção e você enxerga vida. Você fala assim, puxa, outra coisa que você pode ter como avivamento, quando você olha para uma pessoa e você diz assim, nossa, como aquela pessoa, ela é cheia de vida, como ela é dinâmica, como, nossa, aquela pessoa é cheia de vida, é porque ela é uma pessoa avivada, é porque ela é uma pessoa intensa. Então, a palavra avivamento é isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela sempre vai nos ensinar que a obra de Deus, que o homem de Deus, que a mulher de Deus, tem que ser pessoas avivadas, tem que ser pessoas intensas. Por que nós, pastores, quando você está no culto, nós falamos assim, bate palma, levanta a tua mão, pula, grita, dança na hora do louvor? Por quê? Porque nós queremos um culto vivo. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus um culto vivo. Quando você vem para a igreja, você tem que apresentar para Deus um culto vivo. Mas às vezes você está tão desanimado na sua vida. O contrário de avivamento é você estar morto. O contrário de avivamento é você estar desanimado, né? Quando você está avivado, você passa por um avivamento. O contrário de ser vivo é morto. E muitas vezes você está morto. Muitas vezes você está morto na tua vida espiritual. Porque a Bíblia vai dizer em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Não é? Então ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E nós precisávamos ser avivados. E aí a Bíblia diz, ainda no texto de Efésios, ele vai dizer no versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele diz, você recebeu a graça, e porque você recebeu a graça mediante a fé, então ele te colocou de pé, e ele te avivou, amém? E você tem que viver um avivamento intenso, amém? Levanta as tuas mãos para o céu e diga, Senhor, eu quero viver na minha vida espiritual um avivamento, amém? Você tem que viver esse avivamento. Quando nós voltamos lá para Ezequiel 37:11, Deus fala o motivo do desânimo daquele povo. Deus fala assim, está vendo esses ossos? Esses ossos é toda a casa de Israel. E como que eles estão? Eles estão com a sua vida seca. Eles dizem, os nossos ossos se secaram. Está com a vida seca. Que mais? Esperança. Não temos mais esperança. Como nós estamos? Estamos terminados. Estamos acabados. Você sabe por que eles estavam assim? Por que eles estavam secos? Por que eles estavam sem esperança? E por que eles estavam exterminados e abatidos? Não era por causa de Deus, era por causa deles mesmos. Querido, olha aqui para mim. O abatimento do homem, a tristeza do homem, o pecado do homem e o erro do homem vem por ele mesmo. Porque a Bíblia diz em Gálatas 6:7 assim, aquilo que o homem semear, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. O homem vive das suas escolhas. O homem vive daquilo que ele semeou. Se você semeou feijão, você vai colher feijão. Se você semeou vento, você vai colher tempestade. A palavra de Deus diz isso. Ou seja, a colheita, o que você está vivendo hoje, ou o que você está passando, é fruto das tuas escolhas, sejam do passado ou do presente. Porque irmão, diga assim comigo, toda semente, um dia ela nasce. Amém? Diga assim comigo, todo boleto
diga mais forte, de boleto você manja. 1, 2, 3, diga assim, todo boleto um dia vence. Diga assim, a conta chega. Entendeu? Viu como vocês sabem de boleto? Eu também sei. E que a conta chega, não tem jeito. É ou não é? Então, ou seja, tudo que você semear, você vai colher. Porque a colheita vem da semente. E o boleto chegou na sua casa por quê? Por que chegou o boleto na sua casa? Porque você plantou, irmão. Você comprou alguma coisa. Tem gente que fala assim, nossa, mas puxa vida, né? Aí ele compra, aí ele esquece que vai chegar o boleto. E quando chega, ele fala assim, nossa, mas tudo isso? Ué, mas quem comprou? É que nem fatura de cartão de crédito, né, irmão? Você compra, assim, cartão de crédito, passa o cartão aí, pro mês que vem. Passa o cartão aí, divide em 3, em 4. Como se dividir em 3 ou 4 ou 10, você não vai pagar. Você vai pagar, irmão. Seja em uma, seja em 2, seja em 10, o cartão vai vencer, não vai? Mas às vezes você esquece, não esquece? Você fala assim, nossa, o cartão veio alto esse mês. Será que a Roseli gastou coisa a mais? Né? Falar a pastora, mas é assim que acontece. Nossa, será que pastora pegou meu cartão sem saber? Olha os maridos já dando, né? Falando assim, foi você. Mas por quê? Porque esqueceu, irmão. Fatura chega, boleto chega, e aquilo que você semeia, nasce. Então não tem jeito. Ou seja, a situação que você está vivendo, não foi Deus que plantou na tua vida, foi você. Bendito de Deus. Foi você. Amém? Então, como eles estavam vivendo? Voltando a Ezequiel 37, 11. Eles estavam mal. Eles estavam desesperados. Sabe por quê? Porque eles, nesse tempo, eles já estavam cativos da Babilônia. Já tinha passado aproximadamente mais de... Só que eles nem imaginavam que eles iam viver 70 anos de cativeiro. Eles iam ficar 70 anos presos na Babilônia. Só tinham vivido uns 10, aqui devia ter uns 10, 15 anos mais ou menos. Tinha um tempo ainda para pagar o boleto. Dividirem muitas vezes, 70 anos presos, 70 anos pagando o boleto. Mas eles estavam desanimados. E aí Deus visita o profeta. Deus visita Ezequiel. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Os profetas sempre foram, desde Gênesis até Apocalipse, os profetas sempre foram os anunciantes de Deus. Deus sempre levantou profetas para anunciar. Deus sempre levantou profetas para falar o que vai acontecer, falar do presente, falar do futuro, falar, no futuro vai acontecer isso, porque a Bíblia já está escrita. Então Deus sempre levantou profetas. Então o profeta é um mensageiro, quer você queira ou não. Segundo a Crônicas 20, 20 diz, crê em Deus e estarei seguro, crê nos seus profetas e prosperarei. Então, Deus levanta Ezequiel. Deus levanta o profeta Ezequiel. E Deus pergunta assim para Ezequiel. Agora a gente vai lá para o verso 2 e 3. Deus levanta o profeta Ezequiel e diz assim, Ezequiel, eu vou fazer você olhar toda essa situação. Você vai ver essa situação. E eu vou te dizer o porquê dessa situação. Eles estavam desanimados. Eles estavam na condição de mortos, porque eles estavam como ossos secos. Eles precisavam de um... O que eles precisavam? De um... Obrigado, quem falou. Diga assim comigo, eles precisavam de um avivamento. Amém? Eu estou falando sobre avivamento. Então eles precisavam de um avivamento espiritual. E eles estavam mortos e Deus falou assim, Ezequiel, profeta de Deus, vem aqui. Olha, eu vou te levar num lugar muito legal. E a Bíblia diz que Deus, numa visão, leva Ezequiel a um vale de ossos secos. Vamos dizer assim, Deus leva Ezequiel no cemitério. Era um vale. Deus me defenderás, né? De levar no cemitério. Não é? Então, mas Deus leva o profeta no cemitério, no vale de ossos secos, e ele diz assim, olha para esses ossos, e eu te faço uma pergunta, verso 3,
esses ossos podem se levantar, Ezequiel? Deus pergunta para o profeta: e aí, Ezequiel, esses ossos podem se levantar? Eles entraram numa condição de mortos. Tem muito crente que entrou numa condição de morto. Tem muitos vales de ossos secos hoje aqui. Tem muitos vales de ossos secos em casa. Tem muitos vales de ossos secos ao nosso redor. Tem muitos vales de ossos secos na freguesia do Ó. Tem muitos vales de ossos secos na Brasilândia. Tem muitos vales de ossos secos em São Paulo. Tem muitos vales de ossos secos aonde você mora, o teu vizinho. Porque todos nós, muitas vezes, somos tomados de um desânimo. Talvez você esteja aqui hoje, você está desanimado com a tua vida. Você está desanimado com a tua condição financeira. Você está desanimado com o teu casamento. Você está desanimado com a tua família. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja numa condição de morto, porque você está desanimado com tudo que está ao teu redor. E o que eles precisavam era de uma palavra. O que eles precisavam era viver um avivamento profundo. O que eles precisavam era reanimar-se. Eu quero trazer essa palavra para a tua vida nesta noite. Eu quero trazer um avivamento para a tua vida. E o avivamento começa, diga assim comigo, o avivamento começa por uma disposição de mudança. Amém? Avivamento começa por uma disposição de mudança. E eu quero te perguntar nessa noite, você quer mudar? Em nome de Jesus, você quer mudar? Você precisa mudar para viver um avivamento. O avivamento começa numa atitude de mudança. E Deus olha para Ezequiel e ele disse: Senhor, eu creio em ti, mas só o Senhor é Deus e o Senhor sabe. Eu creio em ti e o Senhor está no controle de tudo. Era isso que Ezequiel estava respondendo. Ele disse: Deus, o Senhor está no controle. Então Deus responde para Ezequiel, verso 4, ele diz assim: então Ezequiel, abra tua boca e profetiza no vale de ossos secos. Profetiza naquilo que você não acredita. Profetiza naquilo que é o teu desânimo. E diga a esses ossos: o que você vai dizer? Diga-se comigo a palavra de Deus. Sabe, irmão, o que vai vivificar a tua vida é a palavra. É a palavra de profecia que sai do altar. É a palavra de profecia que se move. E é você que recebe no teu coração e diz: eu vou viver esta palavra. E Deus então diz para Ezequiel: profetiza no vale de ossos secos. Verso 5. E diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra, porque eu vou fazer entrar o Espírito. Amém? Deus quer te levantar, irmão. Você está desanimado com a tua vida? Você está desanimado em qual área da tua vida? Aonde está o abatimento? Tem uma solução. O avivamento do Senhor está chegando. Tem uma solução. A palavra de Deus em nós é vida. Então ele diz: profetiza. Porque o vale de ossos secos só iria sair se houvesse uma palavra de avivamento. O que é avivamento? 4 coisas que caracterizam o avivamento. Primeiro, o avivamento é constante. Diga comigo, avivamento é constante. Constante mover do Espírito Santo. Diga, constante mover do Espírito Santo. Amém? Porque o constante mover do Espírito Santo produz vida. Fala para o teu irmão assim: constante mover do Espírito Santo vai produzir vida na sua vida. Amém? Constante mover do Espírito Santo. Irmãos, é uma coisa constante. Não é uma coisa, um dia eu estou avivado, outro dia. Não, irmão.
Deus quer algo constante na tua vida, que vai produzir vida. Em segundo lugar, diga assim comigo: avivamento provoca arrependimento, produz mudança. Amém? Avivamento provoca arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Eles tinham que se arrepender, eles pecaram, eles erraram. Então avivamento produz arrependimento, provoca arrependimento e produz mudança. Amém? Provoca arrependimento e produz mudança. A tua vida tem que mudar. Como é que você quer viver algo novo se você vive as mesmas práticas? Muita gente talvez já viu aquela figurinha que circula aí no Instagram, né? As mesmas atitudes, o cara está rodando lá. As mesmas atitudes levam sempre ao mesmo, não mudou. Para você ser avivado constantemente, você tem que se arrepender. E aonde há arrependimento, há mudança. Puxa vida, eu estava indo aqui, mas esse caminho aqui é caminho de morte, mas esse caminho aqui é caminho de destruição. Muda o caminho, irmão. Tenha postura. Se arrependa. Senão, mas puxa vida, começou 2021 e não mudou nada. Mas não mudou nada para você. Que você continua fazendo as mesmas coisas. Você está entendendo ou não? Diga assim, 2021 já começou. Amém? Hoje é dia 7 de fevereiro. Se estivesse viva, faria hoje 88 anos. Uma das mulheres que eu conheci, que foi uma grande serva de Deus, e que orou pela minha vida, e que orou pelo meu legado, e que orou pela família dela, e que buscava o Senhor com intensidade, e aprendeu, e deixou um legado, deixou netos, deixou filhos, e disse: eu vou ver a minha família convertida, e o legado prossegue. Hoje ela faria 88 anos, se estivesse viva. Então, queridos, avivamento provoca arrependimento e produz mudança. Você não vai mudar fazendo as mesmas coisas. Você vai mudar se você mudar de atitudes e se você buscar Deus. Em terceiro lugar, avivamento é uma constante busca pelos dons espirituais. Você tem que buscar. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 12 que há dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14 fala sobre os dons. Você tem que buscar. E interessante lá, pastora, diz: buscai todos os dons, mas principalmente que profetizeis, porque a palavra de profecia, ela é reveladora, porque a palavra de profecia, ela traz vida, porque a palavra de profecia, ela traz direção. Então Deus diz para Ezequiel: traga uma palavra de direção. Eu estou trazendo uma palavra de direção para você nessa noite, e eu estou dizendo: é preciso mudar, é preciso buscar os dons, é preciso orar, é preciso ler a Bíblia. Para de viver uma vida medíocre espiritualmente falando. Para de ser o mesmo cristão há 30 anos, dando os mesmos problemas. Sabe por que você é crente há 30 anos e você continua na mesma pegadinha, na mesma ladainha? Porque você não mudou, você não teve arrependimento, porque você não buscou o Espírito Santo, porque você não buscou os dons, porque avivamento é buscar os dons do Espírito, é gerar o fruto do Espírito, irmão. Amém? Diga assim: Senhor, eu quero ser uma fonte que vai gerar o fruto do Espírito. Amém? E em quarto e último lugar, avivamento, diga assim comigo: avivamento
é o glorioso fogo do Senhor, queimando constantemente. Amém? Coloca aqui para mim Levítico 6:13, presta atenção. Levítico 6:13 diz assim, vamos todos ler juntos, 1, 2, 3. O fogo arderá contínuo sobre, e não, de novo, o fogo arderá sobre, e não se apagará. Avivamento é o glorioso fogo do Senhor, queimando na sua vida constantemente. Irmão, você tem que estar no fogo, tem que estar no poder todos os dias. Senhor, eu estou levantando hoje, eu sei que talvez o dia vai ser difícil, eu sei que amanhã é uma segunda-feira brava, eu sei que é complicado, eu sei que eu tenho situações, eu sei que talvez eu tenha que cobrir isso, cobrir aquilo, cobrir banco, cuidar de criança, lavar roupa, não sei o que, e não sei o que, trabalhar, pegar um ônibus. Mas antes de fazer tudo isso, colocou o seu pé para fora da cama, senta, não quer ajoelhar, senta, e fala: Senhor, que o fogo do teu Espírito possa arder na minha vida hoje. Senhor, que tudo que eu fizer seja conduzido pelo teu Espírito. Senhor, eu quero ter um avivamento, eu quero estar avivado hoje, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero chegar naquela empresa, e as pessoas olharem para a minha vida, e a tua glória resplandeça sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu coloco essa palavra sobre a tua vida, querida. Você vai viver um avivamento. Segunda, diga, segunda, dia de avivamento. Terça, dia de avivamento. Quarta, o quê? Quinta, sexta. Calma, meus queridos, ainda não acabei. Calma, calma, os levitas, calma que eu tô no início da palavra. Diga assim comigo: sexta, dia de avivamento. Diga: sábado, dia de avivamento. Domingo, dia de avivamento. Amém? Essa é a introdução da palavra. Você está entendendo? Para viver o avivamento, você precisa entender o que é. Agora, o que não é avivamento? Sabe o que não é avivamento? Avivamento não é um emocionalismo momentâneo. Não é você viver numa emoção. Emoção passa, avivamento fica. Amém? Fala assim comigo: emoção passa, avivamento fica. Entendeu? Emoção passa, avivamento fica. 4 sinais do avivamento. Em nome de Jesus. Você precisa entender a frequência do avivamento e entrar nessa frequência. 4 sinais que o avivamento chegou na tua vida. Ezequiel 37:7. Ezequiel 37:7 diz assim: então eu profetizei, e enquanto eu profetizava, o que aconteceu? Houve um ruído, e houve um barulho, irmão. O avivamento, ele traz barulho. Agora era para você falar glória a Deus, aleluia, bater palma, pular, porque avivamento começa com barulho. É muito barulho, irmão. Sabe por quê? Porque imagina, a Bíblia diz que houve barulho. Era osso batendo contra osso. Você já bateu osso contra osso? Quando você faz assim, pau, o joelho contra assim, ó. Dói ou não? Então era isso. Osso batendo contra osso, fazendo barulho. Em nome de Jesus,
Uma das marcas do avivamento é o barulho que vem do céu, mas não é um barulho emocional, é o barulho que vem do céu. Deus quer começar um barulho na tua vida, e ninguém vai parar esse barulho, porque é o barulho do céu, porque aquele barulho significava Deus estava colocando as coisas em ordem, porque presta atenção, era osso se ligando a osso, era osso se ajuntando a osso e levantando um grande exército. Deus vai organizar a tua vida, Deus vai colocar a tua vida em ordem, Deus vai fazer um grande barulho. O avivamento começa com barulho, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, verso 1 em diante, diz que eles estavam reunidos, no mesmo lugar, verso 2, de repente veio do céu o quê? Um som, um barulho, porque som faz barulho. Eu ouço às vezes os cânticos espirituais lá da minha casa, porque o som do céu, ele faz barulho. Veio um vento, fez barulho, aí encheu aquela casa, e as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer barulho na tua vida, Deus quer tomar a tua vida, Deus quer que você ore em línguas, Deus quer que você seja batizado, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Você está entendendo essa palavra? Então o primeiro sinal de avivamento é o barulho do céu, é Deus organizando todas as coisas. Diga assim comigo: o avivamento do céu, ele traz uma linguagem sobrenatural. Amém? Irmão, o outro sinal de avivamento numa igreja, na vida de uma pessoa, é a linguagem do céu. Deus quer te batizar com a linguagem do céu. Sabe por quê? Porque Deus quer mudar. Deus quer mudar a sua forma de falar. As pessoas precisam te ouvir, e elas precisam te entender na frequência do céu. Elas precisam parar de ouvir as tuas lamentações e lamúrias. Tem crente que fica se lamentando e lamuriando. Irmão, você tem uma linguagem do céu, você tem uma voz do céu, você tem que falar diferente, você tem que falar de vitórias, você tem que falar de realizações, você tem que orar. Por isso que Deus falou para Ezequiel: profetiza, abra a tua boca e profetiza. Não é para você concordar e falar: nossa, está numa situação ruim, eu também estou. Mas você não é crente? Mas eu estou pior que você. Não dá, irmão. Atos capítulo 2 ainda, verso 3 e 4. De repente, verso 3 e 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas. 1, 2, 3. E apareceram distribuídas entre eles língua como de? E pousou sobre a cabeça deles. E eles passaram a falar novas línguas, diz o verso 4. A linguagem que veio do céu. Sabe, Deus quer colocar essa linguagem na tua vida. Deus quer trazer esse avivamento. Em terceiro lugar, diga assim comigo: o avivamento que vem do céu, ele tem um sinal. E o terceiro sinal é, diga assim: eu sou tomado pelo sobrenatural. Amém? Você é tomado pelo sobrenatural. O verso 6 em diante ainda de Atos vai dizer que as pessoas começaram a olhar para eles, ficaram perplexos, atônitos, e disseram: quem é esses doidos? Quem é essas pessoas? Por que eles estão falando assim? Por que eu ouço eles falarem assim? As pessoas têm que olhar para você e falar: meu, ele está vivendo de uma forma sobrenatural. O sobrenatural vai tomar a sua vida. Deus quer fazer com que o sobrenatural tome a sua vida. A tua linguagem tem que ser outra, crente. A tua linguagem tem que ser outra, servo de Deus. Em quarto e último lugar, o sinal do avivamento é quando há uma grande salvação, uma grande colheita. Deus quer trazer uma grande colheita para a igreja, mas Ele precisa de pessoas avivadas. Diga assim comigo: Deus quer trazer uma grande colheita para a igreja, mas Ele precisa
de pessoas avivadas. Amém? De novo, Deus quer trazer uma grande colheita para a igreja, mas Ele precisa de pessoas, amém? Ele precisa de pessoas avivadas, cheias do Espírito Santo, que falem de Deus, que preguem o Evangelho. Porque a Bíblia diz que Pedro foi tomado pelo Espírito, ele se levantou, começou a pregar, e o verso 37 do capítulo 2 de Atos diz assim, Atos 2, 37 até o 41, ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, o que nós vamos fazer? Irmão, eles queriam salvação. A igreja estava avivada, Pedro estava pregando numa dimensão espiritual. Os caras olhavam para Pedro e diziam assim, mas esse cara aí não é Pedro, pescador, nunca estudou, nunca foi na faculdade, não sabe nem falar direito, é ele mesmo. Mas como que ele está avivado? Mas como que ele está cheio do Espírito Santo? E qual é a língua dele? É a língua do céu, é a língua de Deus, e por isso ele está falando assim, verso 38, então Pedro respondeu, arrependei-vos, porque o avivamento começa no arrependimento, arrependei-vos cada um para que seja batizado no nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito, vão ser cheios do Espírito Santo. Verso 39, para vós outros é promessa, para aqueles que são filhos, aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Verso 40, com essas palavras deu testemunho, exortava e dizia, salvai-vos dessa geração perversa. Verso 41, diz assim, então os que aceitaram Jesus foram batizados, e acrescentou na igreja o que? Naquele dia, quase 3.000 pessoas.